Saudações com a paz do Senhor, gente. Eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, conhecida como carta pastoral, né? Capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Só Lucas está comigo. Traze também Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, né, que o tempo da partida dele é chegado. Ele vê que está se aproximando ali, né? E ele vai partir para estar com o Senhor. O final da carreira do apóstolo Paulo aqui terrena. E ele vai dizer isso para Timóteo. O que me chama muita atenção nas palavras de Paulo é quando ele vai dizer a si mesmo que é para Timóteo trazer também Marcos, porque Marcos é muito útil no ministério, tá, gente? Então essas palavras aí que eu queria estar falando hoje, tá, gente? Para me estar trazendo, estar falando sobre o evangelista Francisco e sobre o Júlio César. Esses dois homens, né, que têm sido muito perseguidos, muito apedrejados, né? Mas eu queria estar falando sobre isso, para me estar falando deles, tá, gente? Então, o que a gente vê aqui? Paulo mandando chamar Marcos. Quem é João Marcos, gente? Nada mais e nada menos quem escreveu o segundo evangelho, tá? É o evangelista Marcos, tá? Então, a gente vai ver que por conta de Marcos, Paulo vai se separar de Barnabé, tá? Ali na viagem missionária que eles estavam, tá? A palavra de Deus vai nos dizer ali que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, lá pelo versículo 35, a gente vai ver ali, né, Paulo querendo ir até a cidade para visitar os irmãos. E Barnabé, ele vai querer levar consigo João Marcos. E Paulo não gostou muito, tá? Paulo não quer Marcos, porque Marcos já tinha abandonado a obra missionária, já tinha, né, se apartado deles mais lá. Então Paulo não queria, não foi do agrado de Paulo levar Marcos. Mas Barnabé, um homem maduro, um homem sábio, queria, né, sabendo que Marcos era importante, mesmo que ele errou, mesmo que ele falhou, né, mesmo que ele ali na obra missionária ele fraquejou, mas ele não abriu mão de Marcos, Barnabé, que era o seu sobrinho, né? E Paulo não gostou disso, então eles tiveram uma contenda e se apartaram do outro. Olha só o que Marcos fez, né? Ele vai fazer Paulo e Barnabé se apartarem, vai ter ali aquela... Então, por quê? Porque Marcos errou, Marcos abandonou ali, né? Não estava com eles nos momentos que era para estar. Então, vai ter momento na minha e na tua vida que a gente vamos errar, vamos falhar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas Barnabé agiu prudentemente, agiu com sabedoria, já estava um homem maduro. Paulo não, Paulo... Mas a gente vai ver aqui no final, né? Olha só, gente, no final, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Só Lucas está comigo e traz Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Agora sim, Paulo vai reconhecer que Marcos é importante para o ministério. Como a gente não pode, gente, querer descartar ninguém porque errou, porque falhou. Então, olha só, gente, a importância da gente ser crente maduro, reconhecer o valor das pessoas, porque é 2 mandamentos, gente, que vai levar nós até o céu. A Bíblia diz que quem conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e quem conseguir amar o seu próximo como a si mesmo, ele conseguiu cumprir toda a lei e os profetas. Tem apenas 2 mandamentos, então tenha paciência com aquele que está fraco, né? Muitos falam do Júlio César porque ele já errou, falhou. Mas, meu irmão, a Bíblia diz, por que tu julgas os servos alheios? Se ele está em pé ou cai, mas Deus é poderoso para o reerguer. Deus tem
poder. Eu não sei como é que tá a vida, eu não sei como é que tá o ministério dele, mas uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para o erguer. Assim como Deus fez com Marcos. Ele errou no começo, errou, né? Mas depois o que ele vai fazer? Ele vai ser importante para o ministério. Quem é Marcos, gente? É o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E a gente pode ver ali quando Deus ali, o anjo do Senhor vai aparecer para Gideão, né? Está ali no carvalho. Aparece quem ali no carvalho? O próprio Cristo. Cristo vai aparecer para Gideão no carvalho. O próprio Senhor Jesus vai falar com Gideão: varão valoroso, não temas, o Senhor é contigo. Aleluia, né? Ali vai acontecer uma teofania. O próprio Cristo vai aparecer ali para Gideão. O A ali de anjo do Senhor está com A maiúsculo. Toda vez que você lê a Bíblia e encontrar um A maiúsculo, já saiba que ali é o próprio Cristo. É uma teofania, tá? Porque anjo não recebe adoração. Como a gente vê, né, lá na ilha de Patmos, ali João querendo se prostrar diante do anjo, o anjo não recebeu adoração, mas ali, quando Cristo aparece, ele recebe adoração, né, quando ele apareceu ali para Josué. E agora aqui ele aparece para Gideão e vai dizer para Gideão o que ele tem que fazer. Não temas, que o Senhor é contigo. Glória a Deus. Gideão vai fazer a vontade do Senhor. Deus vai mandar que Gideão vai fazer uma obra. Sabe qual é a obra que Gideão vai ter que fazer? Primeiro na sua casa. Gideão vai ter que consertar a sua casa. Sabe por quê? A casa dele estava em idolatria. Deus vai mandar ele derrubar os altares de Baal. Gideão vai pegar 10 homens. Só que ele não vai fazer de dia não, ele vai fazer de noite. E ele vai derrubar o altar de Baal e vai edificar um altar ao Senhor, vai oferecer ali a oferta que Deus ali designou para ele. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez, né? Gideão começou a obra de Deus pela sua casa, pela sua família. E ele vai ali, o Espírito do Senhor vem sobre Gideão e ele vai convocar ali os homens, né? Por quê? Porque os midianitas estavam oprimindo os filhos de Israel. O tempo dos juízes, gente, foi um tempo muito difícil. Era um tempo de pecado. Era um tempo de clamor. Então, eles viviam sempre naquela vida deles, né? Eles pecavam e Deus ali enviava um juiz para libertar, um libertador, para vir libertar o povo de Israel. E dessa vez eles estavam oprimidos pelos midianitas. E Deus ali vai levantar Gideão. E ele vai, o Espírito do Senhor vem sobre Gideão, né? E ele vai ali convocar aqueles homens para lutar contra o exército inimigo. Sabe quantos eram? Eram os midianitas, eram os amalequitas, né? E eles estavam ali, gente, foram 135 mil. Um exército de 135 mil homens que estavam ali contra os filhos de Israel. Quando ele convoca 32 mil, se vai ali querer ir para a batalha, para a peleja. Sabe o que Deus vê? Deus vê o além. Deus sabe o que vai acontecer. Olha, Gideão, tem muita gente aí, Gideão. O povo vai dizer que foi por conta deles que eles ganharam. Faz o seguinte, pregou aí que os covardes e medrosos voltem. Então os covardes e os medrosos tinham que voltar. E quando Gideão fala que os covardes e medrosos voltaram 22 mil. 22 mil vão voltar. Apenas 10 mil vão ficar. O Senhor vai dizer, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Tu vai levar ele até as águas. Aquele que eu te falar que vai contigo, esse vai. E aquele que eu te falar, esse não vai. Deus ali vai provar aqueles homens. Aquele que beber as águas como bebe os cães, esse tu separa. E Deus fez ali uma prova, né? Mas aquele que se abaixar e levar a mão à boca, esse tu aparta. E os que levaram a mão à boca foi apenas 300. 300 homens levaram a mão à boca. Foram esses homens que Deus designou para que eles viessem estar ali nessa peleja, nessa batalha. Mas eu quero te dizer, né? Que Deus é tremendo. Deus sabia que o povo ia se vangloriar. Então Deus preferiu
primeiramente abater eles. Mas eu quero te dizer que Deus não descartou. Deus não descartou os covardes e os medrosos, não. Eles só não foram para a peleja porque se eles fossem naquele momento, eles iam se sentir, né? Eles iam se exaltar. Então Deus primeiro abateu, eles reconheceram. Como eles não voltaram para casa deles, né? Cabeça baixa, poxa, eu sou um covarde, eu sou um medroso. Mas Deus não tinha desistido deles. E Gideão foi para a peleja. Gideão foi para a batalha com apenas 300 homens. Antes ele vai fazer uma prova com o Senhor. Ali a prova do velo, né? Como todo mundo sabe, tem aquela prova por 2 vezes. Ele vai fazer aquela prova com o Senhor. Depois ele vai para a peleja. Ele vai ficar em cima no monte. O exército inimigo lá embaixo. Só que Deus conhecia Gideão. Deus sabia, olha esse Gideão. Se tu ainda tem medo, Gideão, escuta lá o que eles estão conversando lá. Desce lá no acampamento do inimigo e escuta lá. Gideão vai, né? Ele pega o seu moço ali por e desce. E ele vai escutar. Tinha 2 homens ali conversando. Eles estavam conversando. Um falar pro outro: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que vinha um pão de cevada. Ele vinha rodando. Ele vinha rodando no acampamento dos midianitas. E ele bateu ali com força e derrubou aquela tenda, aleluia. Sabe quem é o pão, meu irmão? Sabe quem é o pão? Sabe quem deu a vitória? Sabe quem veio rodando ali no acampamento dos midianitas? Senhor Jesus. Toda vez que você lê o pão, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida aos homens. O próprio Senhor Jesus destruiu o exército inimigo. E ele vai dizer, o outro vai interpretar, quando ele dá a interpretação ali, né? Que o Senhor já tinha entregado os midianitas nas mãos de Gideão. A Bíblia vai nos dizer que Gideão vai ali, fortalece, fica fortalecido, sobe ali, faz conforme o que Deus já tinha ordenado para ele, né? Ele vai pegar ali aqueles 300 homens, vai dividir em 3, vai levar cântaros com tochas ali dentro, vai pegar ali aquelas buzinas e vai fazer conforme a vontade do Senhor. E eles vão ter a vitória, né? Eles vão estar ali. E ali a Bíblia diz que próximo da meia-noite, Gideão vai fazer como o Senhor mandou. Eles vão tocar as buzinas, eles vão quebrar os cântaros. A espada do Senhor e a espada de Gideão, o Senhor sempre vem na frente. A Bíblia vai nos relatar que eles estavam dormindo, né? Eles se espantaram com aquilo. Já pensou, gente, quando a gente está dormindo, né? Quando a gente se acorda com um grito. Imagina, se uma buzina faz barulho, agora imagina 300 buzinas, 300 cântaros sendo quebrados. E ali as tochas acesas, quando eles viram aquilo, eles se apressaram para fugir. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levantou a espada de um contra o outro. Os próprios inimigos começaram a brigar um com os outros, né? Os midianitas com os amalequitas começaram ali, os da montanha começaram a lutar um contra o outro, mas muitos fugiram. Nessa hora que eles vão fugindo, é aqui que eu queria falar. Quando eles vão fugindo, a palavra de Deus diz que agora Gideão vai convocar os covardes e os medrosos. Os covardes e medrosos agora voltaram. Eles voltaram agora para pelejar. Foram eles que foram ali para a peleja. Foram eles que foram convocados para a batalha. Porque Deus não despreza ninguém. Deus não descarta ninguém, meu irmão. Talvez tu tenha ódio no teu coração pelo Júlio César. Tu tem ódio no teu coração aí pelo evangelista Francisco. Homens que a gente não vê, eles falando mal de ninguém. Eles têm erro? Tem, meu irmão, como eu e você tem também, meu irmão. A gente tem erro, a gente tem falha. Uma vez alguém falou pra mim que era pra mim: ai, tu viu o que acontece na Universal? Olha só, é isso e aquilo, tem defeito, lá tem falha, meu irmão, na Assembleia também tem, na Deus e Amor também tem, todos os ministérios tem falha, meu irmão. Eu vou perder o meu tempo para me falar mal deles quando eles estão abertos, gente, o dia todo. A Universal é direto. E eles ainda vêm buscar o povo. O que eu vou fazer? O que eu vou ganhar me levantando para falar mal deles? Sempre que eu vou falar mal deles, eu vou pegar o exemplo deles.
Então, meu irmão, tu que tem ódio do evangelista Francisco, tu que tem ódio do Júlio César, eu quero te dizer, meu irmão, que isso é o diabo que colocou no teu coração, porque só é 2 mandamentos que vai fazer nós entrar no céu, é amar Deus e amar o nosso próximo. Tu tem ódio do teu próximo? Foi o diabo que colocou isso aí. Foi o diabo que colocou no coração dos midianitas, para eles terem ódio dos israelitas e virem ali. Mas Gideão não, né? Ele é um homem de Deus, né? Teve falha, teve, meu Deus, as falhas de Gideão não foram poucas. Não foram poucas, gente. Então, se você tem ódio do evangelista Francisco, se você tem ódio do Júlio César, foi Satanás que colocou isso. Porque não é normal a gente ter ódio de alguém. O cristão não pode ter mágoa, não pode ter ódio. Ele tem que olhar com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Quem é de Cristo, ele tem os frutos do Espírito. Um dos frutos é a longanimidade. A gente passa a ser longânimo, a gente passa a ser complacente com o pecado dos outros. Você passa a ter paciência com o pecado dos outros, tendo esperança que ele vá mudar. Olha Barnabé. Olha Barnabé. Ele sabia que Marcos ia mudar e mudou. Eu sou testemunha, eu já vi 2 pessoas que era impossível, eu via muita gente falando mal deles. Mas aqui dentro de mim eu tinha fé e sempre orei por eles. E hoje em dia eles mudaram de vida radicalmente. E muitos morderam a língua. Então se o evangelista Francisco já errou, porque ele... né? A gente somos falhos. Se o Júlio César já errou, meu irmão, nós somos falhos. Eu também já errei, mas é orar. Você tem que apenas orar por eles e acreditar que Deus vai fazer a obra. Deus não quer ninguém capacitado, gente. Deus não quer ninguém eloquente. Ele pega os pequenos. Quem era Gideão? Era o menor da família dele. Ele era o menor. Então, olha como Deus faz. Ele não quer ninguém grande, ele não quer ninguém capacitado. Quem foi que ele usou para lutar com os midianitas? Não foi os covardes e medrosos? Os covardes e medrosos lutaram. Tá certo que foi no aquém do Jordão, porque o além do Jordão foi Gideão, mas daqui do Jordão para cá foi os covardes e medrosos. Foram os primeiros que usaram a espada. Aqueles que ninguém dava nada mais por eles. Deus investiu neles. Eu vejo muita gente falar aí que o evangelista Francisco não sabe falar, não sabe isso, não sabe aquilo. Meu irmão, Deus não quer ninguém capacitado. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Um homem indouto que não sabia ler. Mas foi ele que Deus levantou para pregar para os doutores da lei. Foi ele. E não vem dizer que Pedro depois foi estudar, que é mentira. Porque nem a carta dele, a Bíblia diz que ele precisou da ajuda de Silvano para escrever a epístola dele, universal. E aí agora? Então, meu irmão, eu quero te dizer que o evangelista Francisco e o Júlio César, se eles estão em pé ou caem, eu não sei, Deus é que sabe. Deus é poderoso para erguer, não vai julgar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, vai cuidar da tua vida. Eu tô falando para quem julga, tá, gente? Você que gosta de julgar, vai cuidar da tua vida, meu irmão. Porque tu acha que tu tá em pé, porque é muito desses que estão falando, meu irmão, já estão com um pezinho lá no inferno, tá? Porque a língua vai arrastar muitos pro inferno. A língua. Porque ela gosta de se gloriar de grandes coisas, gosta de julgar os outros, gosta de falar dos outros. E Deus não quer ninguém capacitado. Deus não quer ninguém que sabe, meu irmão. Deus, ele faz... Quando Moisés achou, né, que ele ia libertar o povo de Israel, então ele foi lá, ele viu o egípcio ali com o israelita, ele foi lá e matou o egípcio. Ele achava que era daquele jeito. Deus pegou ele, não. Não é agora que tu é príncipe aí, não. Pegou ele, levou ele lá pro deserto. E foi aprender, passar pela escola do Senhor. Aí, quando ele já estava preparado, quando ele achava que ele não era, porque quando ele achava que ele era, ele ainda não era, tá? Quando ele achava que ele era, porque ele era príncipe, Deus pegou ele e levou ele para lá. Quando ele achava que ele não era, Deus falou, é agora.
Então Deus quer aqueles que se colocam lá embaixo, não é aqueles que se colocam lá em cima não. Ah, eu sou doutor, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um bacharel. Deus quer essas pessoas assim, meu irmão, pra quê? Pra quê? Deus quer os humildes para usar poderosamente. Deus quer homens como Estevão. Deus quer homem como Paulo, como Barnabé. Homens que se preocupam com o povo e aqueles que se colocam lá embaixo. Por isso que a Bíblia diz, ninguém busca o proveito próprio, mas cada um que é do outro. Enquanto tu tá pensando em ti, tu não tá preparado para nada, meu irmão. Agora, quando tu começar a pensar no teu próximo, é a hora que Deus vai te usar. Quando tu não consegue pensar no teu próximo, meu irmão, abrir a boca, perder tempo para falar mal de homens, é pessoa que tá no inferno. Nome já tá lá no inferno, teu nome tá lá. Mas se você se arrepender, começar a guardar a tua língua e orar mais, o teu nome já prefigura lá no céu. Se você já confessou Jesus e não fala mal de ninguém, meu irmão. Se você ora, eu quero te dizer que teu nome está lá escrito no livro da vida. Que só vai entrar lá aqueles que não têm mágoa, né? Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Puro de coração. Então, meu irmão, aprende com o apóstolo Paulo, porque ele aprendeu, né? Marcos, aqui não, Paulo achava que ele não era importante na obra, mas lá na frente ele viu o quanto ele era importante na obra. Gideão também, né? Ele viu quando ele convocou ali os covardes e medrosos de novo. Então, meu irmão, se você consegue olhar para o teu próximo sem julgamento, você é um verdadeiro servo de Deus. Eu acho muito lindo o Gleison Gosta. Todo mundo arrebenta com ele, fala mal dele, mas ele não dá resposta, ele não fala nada, ele fica calado na dele, né? Então tá aí, gente, se unindo um monte de gente, um monte de pessoas se unindo contra o Francisco Evangelista, contra o Júlio César. Por quê? Porque eles dão fruto, né? Já deram fruto antigamente. Tá certo que algumas partes erraram, é isso que eu não queria, tá, gente? Você me entendeu? Tem algumas partes que erraram, assim como eu também errei, assim como você também errou. Todo mundo erra, né? Mas estão aí, né? Lutando para levar uma palavra. O evangelista Francisco, a gente vai lá, o homem todo o tempo orando, né? Faz tempo que eu vi um vídeo do Júlio César, eu vi ele na rua, falando ali com aquelas pessoas que moram na rua, ele foi ali. Então, gente, quem não vai ter ódio de uma pessoa dessa? O próprio Senhor Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós, ele aborreceu a mim. Eles odiaram a mim. Então, quem é que vai levar alguém para o céu, gente? É esses 2 mandamentos aí, não se esqueça disso. Amar a Deus e amar o próximo. Então, você que escutou essa mensagem, ficou até aqui, eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus. Se você acha que você não é, Deus quer te usar poderosamente. Deus quer entrar na tua vida. Então, eu agradeço a todos que ficou até aí, gente. Então, que você venha entregar a tua vida para Jesus, entregar teu caminho ao Senhor Jesus e não falar mal do teu próximo, apenas orar por ele. Apenas ora pelo Francisco Evangelista e pelo pastor Júlio César, gente, que são homens valorosos. Homens que Deus tem muita coisa para fazer ainda na vida deles, como tem na minha e na sua. Olha, gente, eu não sei como pode alguém se levantar contra a vida de alguém de uma maneira, tá?